Olá, turma. A nossa aula de hoje é sobre estrutura atômica. Espero que vocês compreendam. Qualquer dúvida, me mandem mensagem, tá bom? Então, vamos lá. Primeiramente, eu estou mostrando aí para vocês uma tabela periódica. E você diz, mas como é estrutura atômica, né? Como é que está aparecendo uma tabela periódica? Então, assim, o objetivo de mostrar para vocês a tabela periódica é para você entender que nós vamos trabalhar com esses elementos da tabela periódica, tá? Por quê? Porque nós vamos falar de estrutura atômica, e a estrutura atômica tem a ver com a estrutura de um átomo. Então, todos esses elementos que aparecem para vocês neste momento são elementos, são átomos, né? E cada um deles tem o seu número atômico, tem o seu número de massa, tá bom? Então, você vai perceber que esses elementos, eles vão estar identificados, tá bom? E a gente vai verificar onde é que está o número de átomo, do átomo do número atômico, onde é que está o número de massa, tá bom? Então, vamos lá. Então, a gente vai aqui. A representação de um elemento químico. Então, você vai perceber que esse X aí, ele pode ser qualquer elemento daquele que a gente acabou de verificar na tabela periódica. Pode ser o ferro, pode ser o carbono, pode ser o cloro, e aí cada um deles tem um número de massa, representado pela letra A, e tem o Z, que é o número atômico, e também tem o N, que é o número de nêutrons. Vamos ver aí na frente cada um deles individualmente, tá? E ele fala também de um átomo neutro, que a gente vai também esmiuçar mais lá na frente. Mas ele fala que um átomo neutro é número atômico igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. O que seria um átomo neutro, na verdade? São átomos que não perdem e nem ganham elétron. São aqueles átomos que não possuem cargas, nem cargas positivas e nem cargas negativas, tá bom? Então, a gente vai perceber que quando eu tiver esses elementos, eu não vou precisar fazer nenhum tipo de diminuição, nem de soma. Se eu sei que o número atômico, por exemplo, é 10, o número de prótons também será 10, e o número de elétrons também será 10, tá bom? Então, vamos lá para a representação. Nós temos aqui o carbono, poderia ser qualquer elemento, tá? O carbono, ele tem o número de massa, 12, e ele tem o número atômico 6, tá bom? E aí, o que a gente percebe? Que nós temos um símbolo aí, esse símbolo pode ser qualquer um, tá? Qualquer elemento. É só para você entender. Agora sim, lembrando que o número de massa, nesse caso aqui, ele está na parte de cima, e o número atômico está na parte de baixo. Isso não significa que sempre eu vou ter a representação do jeito que está aparecendo aí, tá? Nem sempre vai ser assim. Tem autores que consideram o número de massa na parte de baixo e o número atômico na parte de cima. E agora, como é que você vai identificar isso? Quem é que vai ser? Como é que eu vou saber quem é, né? Então, você vai perceber o quê? Que o número de massa sempre vai ser um número superior ao número atômico. Então, se ele estiver na parte de baixo, você vai conseguir identificar que sempre vai ser o número maior, tá? E o número atômico será o número menor. Então, vamos seguir. Vamos lá. O número atômico, ele vai indicar a quantidade de prótons existente no núcleo de um átomo. Ele é representado pela letra Z. O que seria a quantidade de prótons? Significa que, se você é conhecedor do número atômico, então você vai saber o número de prótons, porque será igual, tá bom? Então, só que assim, existem casos que vai ter situações que nós vamos não conhecer, a gente não vai conhecer o número atômico, tá? E aí, como é que eu vou descobrir o número atômico?
Nós vamos descobrir por essa formulazinha que está bem aqui, ó. Número atômico é igual ao número de massa menos o número de nêutrons. Então, vamos lá, um exemplo. Se eu sou conhecedora de que o número de massa é 56, por exemplo, né? E o número de nêutrons, ele é 30, então eu tenho como descobrir o número atômico, é só eu subtrair 56 do número de massa, menos o número de nêutron, que seria 30. Então, o número atômico seria 26, tá? Então, a gente tem como encontrar. Você vai usar essa fórmula quando você não tiver o número atômico, tudo bem? E o que seria o número atômico? Ele é a identidade do átomo. Conforme o átomo foi criado, foi dado o número a ele, tá bom? Então, hoje nós temos 118 elementos químicos. Se for criado um novo elemento, ele vai ser o 119. Então, é uma sequência. Ela é em ordem crescente de energia, né? Que é a ordem crescente de número atômico, tá bom? Então, vamos lá. Número de massa. O número de massa, ele vai determinar, na verdade, o peso, né? Do elemento, do átomo. Ele é representado pela letra A. É como eu falei para você. Ele pode vir na parte de cima, como ele pode vir na parte de baixo. Então, fechando, o número de massa vai ser sempre o número maior, tá? Agora, caso não tenha um número de massa, como é que eu vou fazer? Eu vou encontrar por essa formulazinha, já é diferente da outra. Você vai pegar número de massa vai ser igual ao número atômico mais número de nêutron. Então, vamos lá ao nosso exemplo. Digamos que eu tenho o número atômico 26 e eu tenho o número de nêutron 30. Mas eu não tenho o número de massa. Como é que eu vou encontrar? Então, eu vou fazer número atômico 26 mais 30 do número de nêutrons, então eu vou encontrar um número de massa que dará 56. Tá? Então, quando eu não tiver na minha estrutura, eu posso calcular por essa fórmula aí, tá bom? Número de nêutrons. Para encontrar o número de nêutrons presente em um átomo, é feita a subtração entre o quê? O número de massa menos o número atômico. Eu tenho que ter o número de massa e tenho que ter o número atômico. Então, qual é a nossa fórmula? Vai ser N igual a A menos Z. E aí, vamos lá, tá até aí já expressa aí para vocês. Então, o número de nêutrons vai ser 40 menos 20. 40 menos 20, eu vou ter 20. É bem tranquilo, tá? Ele é representado pelo N, ele não vem exposto nos elementos da tabela periódica, ele é diferente do número atômico e do número de massa, tá bom? O que seriam os íons? Os íons, ele representa as cargas dos átomos. Pode ser o ânion ou o cátion. O ânion é negativo e o cátion é positivo. Então, vamos lá. O ânion, tá aí. Ele é representado por um íon negativo, tá certo? Ele vem em cima, na parte superior do átomo. O que significa esse negativo? Por exemplo, se você estiver trabalhando na matemática, o negativo ele significa subtração. Mas se você estiver trabalhando em química, esse sinal de negativo, ele representa ganho de elétron, tá? Então, você vai haver uma diferença aqui no elétron. Por exemplo, nós temos o flúor e o oxigênio. Se você perceber aí, ó, o flúor ele tem uma carga menos e o oxigênio tem menos 2. Então, quantas cargas que eu posso ganhar? Eu só posso ganhar até 3 cargas. Então, eu posso ganhar uma carga menos 1, eu posso ganhar menos 2 e posso ganhar menos 3. No máximo que eu vou ganhar será até menos 3, tá? Então, apesar dele ter o sinal negativo, você vai trocar o sinal. Então, vamos lá. Então, assim, se você observar, aqui eu só tenho um número, tanto aqui quanto aqui. Isso aqui em cima é carga, tá? Então, quando aparecer um átomo que só tem um número, automaticamente é um número atômico. Então, ó, o número atômico do flúor seria 9 e do oxigênio 8. Como é que eu vou fazer para encontrar um número de elétrons? Tu vai pegar o número 9
que é o número atômico, que também é de prótons, não vamos esquecer. Você vai pegar essa carga que está no sinal negativo, tu vai passar para o positivo. Então, vai ficar 9 mais 1, então você encontra o número 10, que é o número de elétrons. Observa o oxigênio. Tu tem 8 de número atômico, mas você tem uma carga menos 2, então você vai trocar. De menos 2 vai passar para mais 2, então 8 mais 2, 10, tá bom? Vamos agora para a carga positiva, que é o cátion. O cátion, apesar de ser positivo, ele não vai ganhar, ele vai perder elétrons, tá? Então, nós temos aí o sódio e o alumínio, ele também vai perder até 3. Então, a gente tem a carga mais 1, a carga mais 2 e a carga mais 3, tá bom? Então, vamos lá. Na questão do número atômico, eu tenho aí o número atômico 11 do sódio e 13 do alumínio. Então, como é que eu encontro o número de elétrons? Eu vou pegar esse número, que é 11, e olha a carga lá, é mais 1. Então, eu vou mudar a carga para menos 1, porque eu estou perdendo elétrons. Então, vai ser 11 menos 1, 10. E o elétron lá do alumínio será 13, a minha carga tem 3, né, o número atômico 13, menos 3 da carga, eu vou ter 10. Então, o número de elétron dele é 10. Então, só para fechar, negativo você vai ganhar, positivo você vai perder. E para finalizar, nós temos os elementos que são conhecidos como isoeletrônicos. O que será isoeletrônico? São aqueles elementos que eles possuem o mesmo número de elétrons, tá? Então, nós temos aqui 3 elementos. Nós temos o sódio, o oxigênio e o neônio. Só lembrando que o sódio e o oxigênio são elementos não neutros. Por que eles são não neutros? Porque eles possuem cargas positivas e negativas. Já o neônio, ele é neutro. Qual é a diferença entre eles? Toda vez que você pegar um elemento não neutro, que é o caso do sódio e do oxigênio, o número atômico será igual ao número de prótons, ó, que será diferente do número de elétrons. Por que diferente? Porque você vai olhar a carga, vai ver se ela é positiva, se for positiva, tu vai perder. Tu vai olhar uma outra carga, se ela for negativa, você vai ganhar. Então, é óbvio que o elétron vai ficar diferente do número atômico, tá? Agora, o que vai ser sempre igual em qualquer situação? O número de prótons sempre vai ser igual ao de elétrons, independente se ele for neutro ou não neutro, tá? Então, olha só, já o neônio, observa que eu não tenho carga, então, se você sabe o número atômico, você sabe o número de prótons e você também vai saber o número de elétrons, porque todos eles são iguais. Eu não vou precisar fazer nenhum cálculo aqui, basta eu repetir, tá bom? Então, vamos lá, vamos pegar tudo que a gente viu até agora e a gente vai lá. Vamos pegar o sódio primeiro. O sódio, ele tem um número de massa 23, o número atômico 11. Olha lá, a fórmula diz que o número atômico é igual ao número de prótons, então prótons também vai ser 11, tá? E o número de elétrons? O elétrons eu pego o número atômico ou o número de prótons, porque é o mesmo, e eu vou olhar a carga. Como a carga é positiva, vai inverter, vai ficar negativa, então vai ficar 11 menos 1, 10. Então, o número de elétrons será 10. O oxigênio, nós temos aí o número de massa 16, observa que sempre o número de massa é maior, o número atômico 8, o número de prótons 8, e como é que eu acho o número de elétrons? Vou pegar o número atômico, vou olhar a carga é negativa, então ela vai passar a ser positiva, então 8 mais 2, 10. Já o neônio, observa que nós temos o número de massa 20, o número atômico 10 e o número de prótons 10. Eu olhei e não vejo carga, então eu sei que agora, como ele é um átomo neutro, Z será igual a P, que será igual a E, tá bom? Então, ficou Z igual a 10, P igual a 10 e E igual a 10. Então, o que eu percebi? Que todos os elementos têm o mesmo número de elétrons, ou seja, todos eles possuem 10. Então, significa que eles são, sim, isoeletrônicos, tá bom? Então, é isso, eu espero que vocês não tenham tido nenhuma dúvida, e eu vou disponibilizar esse material
já estou disponibilizando e vou passar também uma avaliação sobre ele, tá bom? Qualquer coisa, é só vocês me acionarem aí pelos grupos, que aí eu respondo as dúvidas de vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Até a próxima aula, tá bom? Até mais.